Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje trago para vocês mais uma receita de biscoito salgado sem glúten, porém este daqui é também sem lactose e sem ovo. Ele é bastante fácil de fazer, pode ser feito totalmente na mão e depois de assado, guardado num pote fechado dura até uma semana. É delicioso, bastante crocante e o que é mais interessante, mais legal nele, na minha opinião, é que o índice glicêmico deste biscoito é bem mais baixo do que o biscoito tradicional, do que biscoito que eu postei semana passada, porque este daqui, na metade, é feito com farinha de amêndoas, que pode ser trocada pela farinha de amendoim, ou de castanha, ou de nozes. Vamos aprender? Vou começar por misturar todos os ingredientes secos e depois vou colocar os úmidos. Todo esse trabalho poderia ser feito no processador de alimentos, é mais rápido, mas eu sei que não todo mundo tem, por isso vou fazer tudo manualmente. Aqui eu tenho 50 gramas de farinha de arroz. Todas as medidas de colheres e xícaras estarão na descrição do vídeo. Então, 50 gramas de farinha de arroz, 50 gramas de polvilho doce e 25 gramas de fécula de batata ou amido de milho, meia colher de chá de goma xantana, poderia ser uma colher de chá de casca de psyllium, meia colher de chá de sal, 1/4 de colher de chá de fermento químico, fermento para bolos. Depois são 120 gramas de farinha de amêndoas, na verdade são amêndoas moídas e peneiradas. E no lugar da farinha de amêndoas, você poderia usar farinha de amendoim ou de castanha de caju ou de outra castanha. Depois aqui são 20 gramas de linhaça dourada moída, são 2 colheres de sopa. E por fim, é tempero. Aqui é alho seco, mais ou menos 1/6, 1/8 de colher. E aqui eu tenho 1,5 colher mais ou menos de chá, poderia ser mais, de ervas italianas, mistura de ervas finas. Você pode colocar alecrim, tanto seco quanto fresco, ou então, é preciso misturar tudo. Ou então alguma outra erva ou cebola ressecada, do tempero que tomilho, tempero que você goste. E agora vem os ingredientes molhados, que são 4 colheres de sopa de azeite de oliva ou de outro óleo vegetal. Vou misturar, e eu estou misturando com o meu fouet, porque ele é bastante resistente. Se você tem um fouet daqueles flexíveis, use garfo. E depois aqui eu tenho 5 colheres de sopa de água, mas não use água toda, não coloque água toda de vez, porque mais provavelmente não será necessário. Isso sempre depende das farinhas, elas absorvem água diferente. Então eu coloquei 3 colheres para começar e vou misturando. Então agora com o garfo. E agora já entro com a mão para saber se a massa está se juntando. Vou colocar mais meia colher de água. Mais um pouquinho. E assim que você sentir que a massa já está se juntando, não é preciso colocar mais água. Essa massa não fica tão junta como massa com manteiga. E vejam, a massa já se juntou bem. Eu consigo amassar e ela fica junto. Aqui sobrou mais ou menos 1 colher de água. Então eu usei 4 colheres de sopa de água. Agora vou formar um disco mais ou menos e vou abrir a massa entre 2 pedaços de papel manteiga. Se você achar difícil abrir a massa, você pode dividir ela ao meio e abrir 2 vezes. Agora eu vou tentar abrir a massa em um formato retangular. Vou cobrir com papel manteiga para que a massa não grude. E vou abrir essa massa até a espessura de mais ou menos 3 milímetros. Tente abrir a sua massa tão fina, porque esses biscoitinhos, se mais grossos, eles acabam sendo um pouco duros depois de assados. Então, eles precisam ser finos para serem crocantes.
E vejam, essa massa tem um pouquinho de tendência de trincar. Isto é normal porque ela não é feita com manteiga, mas com azeite, com óleo. Então, o que é bom fazer é não somente esticar, mas apertar e esticar apertando. Dessa maneira, ela junta. Em vez de trincar, ela se junta. Não sei se eu expliquei isso certo, mas acho que deu para entender. Apertar e esticar apertando. Se você quiser, você pode ir com a mão aqui, ajeitando nos laterais. Aqui no lateral sempre fica mais feinho, não tem jeito. E a minha massa está pronta para recortar os biscoitos. Eu, porém, vou tirar aqui os laterais. Então, com uma faca ou então com um cortador de pizza, você vem e faz seu corte. Agora, pessoal, o que é importante é colocar esses biscoitos durante 10, 15 minutos no freezer, antes de colocar no forno. Isso porque, se eu tentar agora transferi-los para uma forma de assar, eles podem trincar, podem perder formato. Então, para eles endurecerem, eu vou colocar aqui por baixo uma tábua de corte e vou levar para o freezer durante 10 a 15 minutos. E nesse tempo, enquanto os biscoitos estão no freezer, pré-aquecem o forno de vocês a 170 graus Celsius. Não ultrapassem essa temperatura porque as farinhas de castanhas ou de nozes não devem ser assadas em temperatura mais alta do que isso, porque senão elas soltam substâncias cancerígenas. Esqueci de uma coisa, se você quer, você pode fazer furinhos nesses biscoitos. Não é necessário, porque eles não estufam no forno, mas ficam mais bonitos com esses furinhos, então é uma coisa opcional. Agora uma sugestão, esse restinho de massa, essas sobras do corte, vocês podem temperar de uma forma diferente. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta e vou refazer minha massa, abrir e recortar. Se vocês querem polvilhar esses biscoitos com alguma coisa, é preciso apertar, senão essas sementes não seguram, pessoal. E agora meu forno já está quente, minha massa endureceu, é mais fácil transferir ela para a forma para assar. Esse passo de congelar um pouquinho a massa ajuda a separar os biscoitos. E agora os biscoitos estão prontos para ir para o forno pré-aquecido, como eu falei, 170 graus Celsius, cerca de 20 minutos, até dourarem. Mas isso depende da grossura, como vocês abriram os seus biscoitos. E aqui estão os meus biscoitinhos já assados, ficaram 25 minutos no forno. E por hoje é tudo, pessoal. Os meus biscoitos já estão até no prato para eu poder tirar foto deles. Espero que vocês gostaram da receita. Se lembrem de deixar seu joinha para mim, se inscrever no canal. Toda semana eu posto um vídeo novo. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima receita.